Sente que subir um lanço de escadas já parece uma maratona? Ou que pegar num saco de compras mais pesado o deixa sem fôlego e com os músculos a tremer? Esta perda de força, essa sensação de que o nosso corpo já não nos obedece como antes, não é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. É um sinal de alerta. Muitos de nós ouvimos a vida inteira que para ter músculos fortes, precisamos de comer ovos. Que um ovinho ao pequeno almoço resolve tudo. E se eu lhe dissesse que essa é apenas uma pequena parte da história? E se existisse um alimento simples, barato e muito nosso, que a maioria de nós come como um simples petisco, mas que na verdade tem mais poder para construir músculo do que o famoso ovo? A verdade é que a luta contra a perda muscular depois dos 60 anos, uma condição chamada sarcopenia, é uma das batalhas mais importantes pela nossa independência e qualidade de vida. Neste vídeo, não vamos falar de pós de proteína caros ou de dietas complicadas. Vamos redescobrir o poder que se esconde na nossa comida tradicional portuguesa. Vamos falar desse alimento surpreendente e de outros hábitos simples que pode começar a aplicar hoje mesmo para recuperar a sua força, a sua energia e a sua confiança. Fique comigo até ao fim, porque o último conselho é algo que raramente se ouve, mas que pode ser a peça que falta no puzzle para se sentir verdadeiramente revitalizado. Vamos então desvendar este segredo que está escondido à vista de todos, muitas vezes numa taça pequena em cima do balcão de um café. Estamos a falar dos tremoços. Sim, leu bem. Aquele petisco amarelo e salgado que acompanha tão bem uma conversa entre amigos é uma das mais poderosas ferramentas que temos ao nosso dispor para combater a perda muscular. A maioria das pessoas pensa nos ovos como o padrão de ouro da proteína. Um ovo grande tem cerca de 6 a 7 gramas de proteína. É bom, sem dúvida. Mas vamos comparar. 100 gramas de tremoços cozidos podem ter mais de 25 gramas de proteína. É quase o quádruplo. É uma quantidade imensa de matéria-prima para os nossos músculos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns tijolos começam a soltar-se e a cair. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar e reconstruir essa parede, mantendo-a forte e sólida. Quando não comemos proteína suficiente, a parede começa a ficar com buracos, a ficar fraca. É isso que acontece com os nossos músculos. Os tremoços entregam uma quantidade enorme de tijolos de uma só vez. E não é só a quantidade que importa, é também a qualidade. A proteína dos tremoços é de origem vegetal e vem acompanhada de outros benefícios fantásticos. São riquíssimos em fibra. E por que é que isso é importante? Porque um dos problemas comuns depois dos 60 é o sistema digestivo ficar mais lento. A fibra ajuda a manter tudo a funcionar como um relógio, melhora a saúde do nosso intestino e até ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, o que é crucial para manter os níveis de energia estáveis ao longo do dia. Além disso, ao contrário de outras fontes de proteína, os tremoços têm muito pouca gordura e zero colesterol. Agora sei o que pode estar a pensar. E o sal? É verdade que os tremoços de conserva vêm em salmoura, mas a solução é incrivelmente simples. Antes de os comer, passe-os muito bem por água corrente. Pode até deixá-los de molho em água limpa durante uns minutos. Isto remove a grande maioria do excesso de sal, mantendo todo o seu valor nutricional. A beleza dos tremoços está na sua simplicidade e versatilidade. Pode comê-los como um snack à meio da tarde, em vez de ir buscar uma bolacha ou um pão com manteiga. Isso vai dar-lhe energia e alimentar os seus músculos. Pode adicioná-los a uma salada para a tornar mais rica e saciante. Pode até triturá-los para fazer um patê, misturando com um pouco de azeite, alho e salsa, para barrar numa tosta de pão integral. O primeiro hábito que quero partilhar consigo é este: transforme o seu lanche. Em vez de escolher algo rico em açúcar ou farinhas refinadas, que lhe dão uma subida de energia rápida seguida de uma quebra, escolha um punhado de tremoços. É uma mudança pequena, mas que ao longo das semanas e meses vai fornecer ao seu corpo um fluxo constante de material de construção muscular. E isto leva-nos a um ponto fundamental que muitas vezes esquecemos: a hidratação. Não adianta entregar os melhores tijolos do mundo
se os trabalhadores da construção estiverem com sede. A água é essencial para que o nosso corpo consiga usar a proteína que comemos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja só um pouco, os músculos não funcionam bem. Sentimos-nos mais fracos, mais cansados, e a recuperação de qualquer esforço é mais lenta. Muitas vezes, a sensação de fraqueza que atribuímos à idade é, na verdade, um sinal de desidratação crônica. Com o avançar da idade, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Não sentimos tanta sede, mesmo quando o nosso corpo precisa desesperadamente de água. Por isso, não pode esperar por ter sede para beber água. Crie o hábito de ter sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Beba um copo logo ao acordar, para reidratar o corpo depois da noite. Beba um copo antes de cada refeição. Se não gosta muito de água simples, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. O importante é manter um fluxo constante de hidratação. Imagine a combinação: os tremoços a fornecerem a proteína de alta qualidade e a água a garantir que essa proteína chega aos músculos e é usada para os reparar e fortalecer. É uma dupla imbatível e incrivelmente simples. Não precisa de suplementos caros, apenas de voltar a olhar para o que a nossa terra nos dá e para o hábito mais básico de todos: beber água. Comece por aqui. Troque o seu lanche habitual por tremoços bem passados por água e certifique-se de que bebe água regularmente ao longo do dia. São 2 passos que não custam quase nada e que podem começar a fazer uma diferença notável na sua força e energia em poucas semanas. Agora que já vimos o poder de um petisco inteligente e a importância vital de nos mantermos hidratados, vamos olhar para as refeições principais. É aqui que podemos realmente consolidar os nossos ganhos e construir uma base sólida para a nossa força. Muitas vezes, quando pensamos em proteína para o almoço ou jantar, a nossa mente vai logo para um bife grande ou um peito de frango. São boas opções, claro, mas estamos a esquecer os verdadeiros heróis da cozinha tradicional portuguesa: as leguminosas. Falo do feijão, do grão de bico, das lentilhas, das favas. Estes alimentos são a base da nossa alimentação há séculos, e por uma boa razão. São verdadeiras potências nutricionais. Um prato de feijoada, um rancho bem apurado ou uma simples sopa de grão não são apenas comida de conforto. São refeições de construção muscular. Tal como os tremoços, as leguminosas são riquíssimas em proteína e fibra. Uma chávena de lentilhas cozidas, por exemplo, tem cerca de 18 gramas de proteína e 15 gramas de fibra. Isto é fantástico porque não só alimenta os nossos músculos, como também nos mantém saciados por muito mais tempo, evitando os petiscos pouco saudáveis entre refeições. O segredo para aproveitar ao máximo a proteína vegetal das leguminosas é combiná-las. A tradição já o fazia de forma intuitiva. Quando comemos feijão com arroz, por exemplo, estamos a combinar aminoácidos diferentes que, juntos, formam uma proteína completa, tão boa para os nossos músculos como a proteína da carne. Por isso, o hábito aqui é simples: volte a trazer as leguminosas para o centro do seu prato. Pelo menos 3 a 4 vezes por semana, faça uma refeição principal baseada em feijão, grão ou lentilhas. Pode ser uma salada de grão com bacalhau desfiado, um caril de lentilhas, ou simplesmente adicionar uma colher generosa de feijão frade ao seu prato de peixe grelhado. Uma dica prática é cozer uma panela grande de leguminosas durante o fim de semana. Depois, pode guardar em pequenas porções no frigorífico ou no congelador. Assim, durante a semana, é só tirar e adicionar às suas refeições, sem trabalho nenhum. A seguir, vamos falar de outro tesouro nacional que muitas vezes fica esquecido na despensa: a sardinha em lata. Vivemos num país abençoado pelo mar, e a sardinha é um dos seus maiores presentes. A sardinha fresca, assada na brasa, é uma delícia, mas a versão em lata é uma campeã de conveniência e nutrição que está disponível o ano todo. Uma pequena lata de sardinhas pode conter mais de 20 gramas de proteína de altíssima qualidade.
Mas os seus benefícios vão muito além disso. As sardinhas são uma das melhores fontes do mundo de ômega 3, um tipo de gordura saudável que é um poderoso anti-inflamatório. Com a idade, as dores nas articulações e a inflamação geral do corpo tornam-se mais comuns. O ômega 3 ajuda a combater essa inflamação, o que não só alivia o desconforto, como também ajuda os músculos a recuperar melhor. E há mais. Como comemos a sardinha inteira, com as suas espinhas minúsculas e moles, estamos a ingerir uma quantidade enorme de cálcio. O cálcio, como sabemos, é fundamental para a saúde dos nossos ossos. Manter ossos fortes é tão importante como manter músculos fortes, porque são eles que nos dão a estrutura de suporte. Músculos e ossos fortes andam de mãos dadas para nos manterem ativos e seguros, prevenindo quedas e fraturas. Integrar as sardinhas na sua alimentação é muito fácil. Uma sanduíche de sardinha em pão de mistura ou integral, com umas rodelas de tomate e cebola, é um almoço rápido, barato e incrivelmente nutritivo. Pode também esmagar as sardinhas com um garfo, misturar com um pouco de salsa picada e fazer um patê para barrar em tostas. Ou simplesmente adicioná-las a uma salada, como fazemos com o atum. O hábito aqui é ter sempre algumas latas de sardinha na despensa. Pense nelas como o seu kit de primeiros socorros nutricional para aqueles dias em que não tem tempo ou vontade de cozinhar. É uma refeição completa, pronta em 2 minutos, que lhe vai dar proteína para os músculos, cálcio para os ossos e ômega 3 para o cérebro e articulações. Até agora falamos sobre o que comer. Tremoços, leguminosas, sardinhas. Mas tão importante como o que comemos é quando comemos. E este é o conselho que muitas vezes é esquecido e que pode fazer toda a diferença. Imagine o seguinte: passa o dia todo a comer refeições leves, com pouca proteína, como uma torrada ao pequeno almoço e uma sopa ao almoço. Depois, chega ao jantar e come um bife enorme, pensando que está a compensar. Infelizmente, o nosso corpo não funciona bem assim. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de absorver e utilizar a proteína de uma só vez. Tudo o que comemos em excesso numa única refeição não vai ser guardado para construir músculo mais tarde. Uma grande parte pode até ser convertida e armazenada como gordura. A chave para uma construção muscular eficaz, especialmente depois dos 60, é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Pense nisso como dar aos seus músculos um fornecimento contínuo de materiais de construção, em vez de despejar um caminhão de tijolos todo de uma vez e depois não entregar mais nada durante horas. O ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal e também nos lanches. Vamos ver um exemplo prático de um dia. Ao pequeno almoço, em vez de uma simples torrada com manteiga, pode comer um iogurte grego, que é mais rico em proteína, com umas nozes. Ou, quem sabe, uma pequena omelete. A meio da manhã, se sentir fome, em vez de uma bolacha, um pequeno punhado de amêndoas. Ao almoço, pode ser o seu peixe grelhado com uma boa dose de feijão frade. A meio da tarde, chegamos ao nosso herói, o tremoço. É o lanche perfeito para esta altura do dia. E ao jantar, pode ser uma sopa rica de grão com espinafres e um ovo cozido. Ou um pouco de frango desfiado. Vê a diferença? Em vez de uma única montanha de proteína ao jantar, criamos vários picos de proteína ao longo do dia. Cada um destes picos estimula o que se chama de síntese proteica muscular, que é o processo de reparação e construção do músculo. Ao fazer isto várias vezes ao dia, mantemos esse processo a funcionar de forma quase contínua. É como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar nos seus músculos do acordar ao deitar. Este hábito não exige que coma mais, apenas que repense a distribuição dos seus alimentos. É uma mudança de estratégia, não necessariamente de quantidade. Comece por olhar para o seu pequeno almoço. É a refeição onde a maioria das pessoas falha na proteína. Adicionar um iogurte, um ovo ou um punhado de frutos secos pode dar o pontapé de saída certo para o seu dia e para os seus músculos. Em resumo, o caminho para recuperar a força e a vitalidade não passa por soluções mágicas ou produtos caros. Passa por redescobrir a sabedoria que já existe na nossa cultura alimentar
e por fazer pequenos ajustes inteligentes. Lembre-se do poder escondido num simples tremoço, mais potente que um ovo. Abrace novamente os pratos de feijão e grão que as nossas avós já faziam, não por moda, mas por necessidade e sabedoria. Tenha sempre à mão uma lata de sardinhas, a sua refeição rápida e super nutritiva. E, acima de tudo, lembre-se de alimentar os seus músculos de forma consistente ao longo do dia, como quem rega uma planta, um pouco de cada vez. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma destas ideias. Talvez comece por introduzir os tremoços como lanche da tarde. Faça isso durante uma semana. Depois, na semana seguinte, tente adicionar leguminosas a mais 2 jantares. Pequenos passos, consistentes, levam a resultados enormes. Lembre-se, o objetivo não é tornar-se um atleta olímpico. O objetivo é poder brincar com os seus netos no chão e levantar-se sem ajuda. É poder carregar as suas próprias compras, é poder subir uma rua mais íngreme para ver a vista, sem sentir que o coração lhe vai saltar do peito. É sobre a liberdade e a dignidade que vem com a força e a independência. E isso é algo pelo qual vale a pena lutar, em qualquer idade. Gostaria muito de saber o que pensa sobre isto. Já conhecia o poder dos tremoços? Qual é a sua forma preferida de comer leguminosas? Partilhe as suas dicas e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou uma nova ideia, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso trabalho a chegar a mais pessoas que podem estar a precisar de ouvir esta mensagem. E se quiser continuar a receber dicas práticas para viver uma vida mais saudável e feliz, subscreva o canal e ative as notificações. Lembre-se sempre, o seu corpo é a sua casa. Cuidar dele é o melhor investimento que pode fazer. Nunca é tarde para começar a reconstruir, a fortalecer e a reclamar a sua vitalidade. Um grande abraço e viva a sua melhor vida todos os dias.